Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Trump é o provável vencedor das eleições nos Estados Unidos. Donald J. Trump will be the 47th President of the United States. More Democracy 24 special coverage. À hora que gravamos este episódio, 6 da manhã, Donald Trump tinha vencido os estados da Carolina do Norte e da Geórgia e era o mais provável vencedor das eleições presidenciais nos Estados Unidos. Kamala Harris precisava de vencer em estados como Pensilvânia, Michigan ou Wisconsin, mas Trump seguia com vantagem em todos eles. É verdade que faltam contar os votos de algumas das grandes cidades e ainda muitos votos por correspondência, mas Trump está mais perto da Casa Branca do que Harris. Isso parece mais do que certo. Para este resultado terá sido importante o voto masculino, numas eleições marcadas por diferenças de género, com os eleitores latinos e negros a preferirem eleger o ex-presidente. Para além da presidência, os republicanos podem garantir também a maioria no Senado e no Congresso, o que permite maior liberdade a Trump para pôr em prática as suas medidas mais controversas, nomeadamente lançar um processo de deportações em massa. Neste episódio, Pedro Guerreiro, jornalista do Público nos Estados Unidos, faz uma primeira análise dos resultados e diz que Trump foi eficaz, embora de forma simplista e desonesta, na abordagem do tema da economia que, afinal, revelou ser mais importante nestas eleições do que temas como o aborto ou a imigração. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Bom dia, Pedro Guerreiro. Ao que tudo indica, Donald Trump será o provável vencedor destas presidenciais nos Estados Unidos. As projeções nos swing states, os chamados estados pêndulo, parecem confirmar essa vitória. As possibilidades da Kamala Harris de vencer são mínimas, mas há ainda uma hipótese real. Bom dia, Amílcar. Em teoria, ainda há uma hipótese, não são nulas, mas são mínimas neste momento. Neste momento, a maior esperança de Kamala Harris é mesmo de conseguir garantir a Blue Wall, aquela cordilheira de estados que inclui o Wisconsin, o Michigan e a Pensilvânia, embora neste momento ela está atrás na contagem de votos em todos estes estados, com a ressalva de que na Pensilvânia ainda falta contar votos de zonas urbanas como Filadélfia e Pittsburgh, que são historicamente favoráveis e demograficamente favoráveis aos democratas. Portanto, ainda há esperança da campanha democrata de ainda vencer na Pensilvânia, mas as coisas estão-se a tornar feias no Wisconsin, no Michigan. A Geórgia acaba de ser declarada para os republicanos. A Carolina do Norte também já foi há várias horas, e o caminho para uma possível vitória é cada vez mais estreito. E é cada vez mais estreito quando tu vês que em muitos condados-chave Harris está atrás do que foi a performance de Joe Biden em 2020. Portanto, há coisa de hora e meia, um e-mail interno da campanha democrata ainda tentava animar as hostes e dizer que, de facto, ainda era teoricamente possível uma vitória segurando a Blue Wall. Mas, de facto, neste momento os números não parecem nada a goirar, ou enfim, não parecem nada prometer um desfecho positivo para os democratas. A confirmar-se esta vitória, ela pode ficar a dever-se também ao voto masculino dos eleitores negros e latinos que terão recusado eleger uma mulher? Essa é uma leitura possível, uma leitura de sexismo. Acho que vamos ter que estudá-la nas próximas semanas e meses, mas essa é uma das razões para a performance aquém do esperado de Kamala Harris. Há um dado, por exemplo, relativo à Pensilvânia e que ainda pode deitar por terra a tal esperança de vencer na Pensilvânia. Em 2020, 10% dos homens negros apoiaram Donald Trump. Este ano, até agora, segundo os dados conhecidos até ao momento e segundo a CNN, 25%, ou seja, 1 em 4 dos homens negros na Pensilvânia apoiam Donald Trump nesta eleição. Donald Trump mais que duplicou o apoio de homens negros na Pensilvânia. Também tem subido muito o voto latino em vários estados, mesmo na comunidade porto-riquenha.
que era uma das esperanças dos democratas, sobretudo depois daquele comício. Pensávamos nós que catastrófico de Donald Trump, com um humorista a ridicularizar e insultar a comunidade porto-riquenha. Essa revolta, pelo menos para já, não se confirmou. Outros estados pesadamente latinos, como a Flórida, estão a dar uma vitória avassaladora a Donald Trump. Portanto, não há nenhuma rebelião latina. Há sim uma perda de votos latinos dos democratas para os republicanos, e o voto negro também está a escapar a Kamala Harris, o que é de algum modo surpreendente, porque seria apenas a segunda chefe de Estado afro-americana nos Estados Unidos. Pedro, era expectável uma divisão de género nestas eleições? Era expectável uma votação massiva das mulheres na candidata democrata por causa dos direitos reprodutivos? Mas isso parece não ter acontecido. Percebe-se porquê? Não se percebe, mas eu acho que na política norte-americana valoriza-se demasiado o conceito do single issue voter, ou seja, de um eleitor cujo voto é motivado apenas por um tema. E os democratas fiaram-se na tese, na hipótese de que o aborto ia ser um desses single issues que ia motivar as mulheres massivamente a apoiar os democratas. Isso não se está a concretizar, e eu acho, e isso foi visível ao longo das entrevistas que foram sendo feitas ao longo das emissões televisivas, à porta das assembleias de voto. Há muitas mulheres que valorizam a economia, e a economia de facto parece ser o grande tema desta eleição. É com Trump a ser muito eficaz, a abordá-lo de uma forma muito simplista e populista e desonesta, com uma pergunta muito simples, mas que de facto é muito difícil de desmontar por parte dos democratas, que é a cada comício o Trump pergunta: vocês estão melhores hoje ou há 4 anos? Têm mais dinheiro no bolso hoje ou há 4 anos? E o que estamos a ver é que uma esmagadora maioria dos norte-americanos responde que estava melhor há 4 anos, incluindo as mulheres, e que esse é o tema que define esta eleição, e não o aborto, não também a imigração, curiosamente, é de facto a economia. E, portanto, cai por terra aquela visão discriminada de blocos de voto centrados apenas nos seus interesses imediatos. Há aqui temas que são transversais e a economia é o tema maior. Sim, não terá funcionado esse apelo de género, também não terá funcionado também o apelo da salvaguarda da democracia. Sondagens da CNN mostravam que a maioria dos norte-americanos estava completamente desagradada com Biden, com uma taxa de rejeição acima de 50%. Os eleitores que diziam que estavam zangados ou muito zangados era também superior aos 50%, portanto havia aqui um descontentamento que Donald Trump conseguiu fazer reverter para si próprio com aquilo que tu disseste, estamos melhor ou estamos pior com a economia. Achas que neste estado de pêndulo a Harris também pode ser vítima das suas posições quanto a Gaza, por causa da concentração de alguns eleitores muçulmanos, ou ainda é muito cedo para tentar perceber isso? Não é cedo, no sentido que já há dados parciais que confirmam o boicote da comunidade árabe e muçulmana, nomeadamente em Dearborn, uma cidade não é de maioria muçulmana, mas é de 40% de comunidade árabe, nos arredores de Detroit, em que ganhou Trump. Jill Stein, a candidata do Partido Verde, ficou em segundo lugar, e Kamala Harris ficou em terceiro lugar. Ou seja, vingou a ideia de um boicote a Harris em protesto pelo apoio da administração Biden a Israel. A esta hora estão apenas contabilizados 62% dos votos no Michigan, ainda há muitos votos por contar, portanto ainda está por apurar qual vai ser o impacto final desse boicote, mas de facto esse boicote concretiza-se da parte da comunidade árabe, e eu acho que também explicará números abaixo do esperado em cidades universitárias.
em cidades universitárias como Madison, no Wisconsin, outro dos estados decisivos, em que, ainda que Harris esteja à frente da contagem, não está de uma forma tão avassaladora como esperado, e que também poderá ser explicado aí por um voto de protesto ou pelo boicote de estudantes, de jovens. Nós sabemos que no meio universitário e entre o eleitorado mais jovem, a questão de Gaza assumiu ao longo do último ano um protagonismo enorme, até muito por via das redes sociais, do TikTok, com muita gente a despertar para a questão de Gaza pela primeira vez no último ano. Portanto, sim, há aí um efeito, há um preço a pagar, embora, enfim, nada se espera de melhor de Donald Trump neste sentido, nada menos do que um apoio condicional ao governo israelita de Benjamin Netanyahu, nada menos que medidas discriminatórias contra árabes nos Estados Unidos, como a proibição de imigração e de entrada no país de pessoas provenientes de países de maioria muçulmana. Trump também já ameaçou prender e deportar manifestantes estrangeiros pró-palestinianos que participem em protestos nos Estados Unidos. Enfim, é um voto de protesto que claramente está-se a concretizar, mas que pode ser contraproducente e vamos ver as consequências muito em breve. E quais são as consequências, por falar nisso, da vitória garantida no Senado e da provável vitória no Congresso, com maiorias republicanas? Pois, portanto, Trump regressa à Casa Branca com maioria no Senado. O Congresso, a Câmara dos Representantes ainda está em jogo, mas não é impossível que os republicanos mantenham a sua maioria aí. Tem uma maioria de juízes conservadores no Supremo Tribunal dos Estados Unidos, que ao longo do último ano e meio, mostraram que alinham com Trump e que estão dispostos a proteger Donald Trump. Portanto, vamos ter Donald Trump muito mais fortalecido do ponto de vista político do que o que chegou à Casa Branca em 2016, para além de ter um partido republicano absolutamente rendido à sua pessoa. Já não há sequer grandes focos de contestação nesta altura no Partido Republicano, como ainda havia inicialmente em 2016. Portanto, é um Trump à rédea solta, que agora vamos ver o que é que do que prometeu vai realmente executar, e o que ele prometeu é brutal e é radical. Por exemplo, a deportação de mais de 10 milhões de imigrantes ilegais. E quando estamos a falar de imigrantes ilegais, estamos a falar, por exemplo, de pessoas que vieram para os Estados Unidos, ou que nasceram, ou mesmo que não tenham nascido, vieram bebés ou crianças e não conhecem outro país que não a América, e que correm agora o risco de serem deportados para um país que nunca visitaram. Portanto, tens as deportações em massa, tens na política comercial a promessa de implementar tarifas altíssimas às importações, superiores a 100%, que vão causar disrupções importantes no comércio internacional, obviamente com efeito também para a Europa e para Portugal, mas para todo o mundo. E isto são soluções radicais, populistas, para problemas que ou não existem, como é, por exemplo, a ideia de que os estrangeiros roubam trabalho aos americanos, quando na verdade o desemprego está em 4%, ou em alguns estados está mesmo abaixo de 3%. Também não é isso que vai responder à inflação, que na verdade a inflação neste momento está em 2%, e nunca irás recuperar os preços que tiveste antes da pandemia, e não é certamente tornando as importações mais caras ou eliminando a mão de obra de indústrias como a construção civil ou como a agricultura que tu vais conseguir baixar os preços. Portanto, rapidamente também se vai perceber que estas soluções miraculosas e radicais não vão produzir resultado algum. E vão, pelo contrário, causar novos problemas nos Estados Unidos e no resto do mundo. As consequências também são evidentes ao nível
do multilateralismo ou dos compromissos perante as alianças internacionais, a NATO, a questão da Ucrânia, até uma abordagem ponderada e que envolva parceiros internacionais à questão do Médio Oriente. Vamos recuar. Vamos recuar em 2016, mas agora num cenário internacional muito, muito mais agravado e com o presidente Trump completamente à rédea solta, sem adultos na sala, muito do cabelo grisalho que estava na primeira administração Trump já não vai estar nesta. É um conjunto de pessoas muito mais radicalizadas. Inclui, por exemplo, o candidato independente Robert F. Kennedy, que vai possivelmente ter um cargo na gestão da saúde pública, uma pessoa que é anti-vacinas, é completamente negacionista, quer banir o flúor na água. Enfim, isto vai ser uma loucura, Amilcar, vai ser uma loucura. Sim, até vamos ter saudades de Mike Pence quando virmos a J.D. Vance na Casa Branca. Pedro, muito obrigado por esta primeira análise das presidenciais norte-americanas. Continuação de bom trabalho. Bom trabalho, Amilcar, até já. Para terminar, como se elege um presidente dos Estados Unidos, o processo eleitoral é muito diferente do das presidenciais em Portugal. Esta é uma eleição indireta. Quem vota está a escolher um grupo de eleitores especiais, os chamados grandes eleitores, que são previamente selecionados por cada partido. Semanas depois do dia da eleição, são eles, os grandes eleitores de cada estado, que confirmam a vitória do candidato que recebeu mais votos nas urnas em cada um deles. Saiba mais numa página interativa sobre este processo e acompanhe estas eleições em público.pt. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marcos Maia. A sonoplastia deste episódio é de Inês Rocha.